Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa última aula de processo legislativo. Na aula de hoje nós vamos tratar da emenda à Constituição e das medidas provisórias, tá bom? Muito bem. Vamos tratar do projeto de emenda à Constituição. Seu processo legislativo, né? Vamos lá. Então, os objetivos da nossa aula aqui: conhecer o processo legislativo aplicado ao projeto de emenda à Constituição. Vamos notar que há uma diferença na tramitação que a PEC, Projeto de Emenda à Constituição, tem na Câmara e no Senado, e aí nós vamos destacar isso aqui na nossa aula, é o segundo objetivo nosso. E é claro que, ao longo dessa exposição sobre como se dá o processo legislativo na Câmara e no Senado, nós vamos recorrer ao artigo 60 da Constituição Federal, que é o artigo que trata da emenda à Constituição. Né? Na verdade, o artigo ele não chega a ser exaustivo, né? Trata dos detalhes, desce a detalhes no tratamento do processo legislativo da PEC, não. Mas as questões principais ele consolida e, claro, que serão contempladas na nossa aula aqui, na nossa exposição. Então, vamos lá. Esse slide é um slide que eu sempre repito. Na aula anterior, nós vimos rito ordinário, vimos rito sumário. Na aula passada, nós vimos também ritos aplicados à lei complementar, aos decretos legislativos, às resoluções, e sobraram, né, exatamente as emendas à Constituição e as medidas provisórias que serão vistas na aula de hoje, tá? Então, com relação à emenda à Constituição, eu lembro de um conteúdo que também já foi apresentado numa aula anterior, que diz respeito a quem tem o poder de iniciativa para a apresentação de um projeto de emenda à Constituição. Então, lá no artigo 60, nós temos incisos 1, 2 e 3, né, do artigo 60, ela fala: 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados podem apresentar projeto de emenda à Constituição. Então, 1/3 daria 171 deputados. Ou 1/3 dos membros do Senado Federal, que daria 27 senadores, o Senado tem 81 senadores no total, né? Então, no mínimo, 27 senadores. Notem que a proposta de emenda à Constituição, ela exige uma coletividade de deputados, né, e de senadores. Né? Então, nós não temos, como temos, por exemplo, no caso da iniciativa de projeto de lei ordinária e complementar, a possibilidade de um deputado só ou de um senador só apresentarem projetos. Aqui, no caso da emenda, tem que ser no mínimo 1/3 dos deputados ou no mínimo 1/3 dos senadores. Quem mais pode apresentar? O presidente da República. Quem mais? Mais da metade das assembleias legislativas. Aí nós estamos incluindo aí, né, nesse conceito de assembleias legislativas também a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e manifestando-se cada uma delas pela sua maioria relativa. Então, cada uma dessas assembleias legislativas ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, se contribuir para a formação desse número, que vai corresponder a mais da metade, né, desse poder legislativo estadual aqui representado, a decisão em cada uma delas se dará por maioria relativa ou a maioria simples, né, dos seus membros. Então, nós já vimos, já estudamos a regra do artigo 47 do texto constitucional, quando falamos sobre lei ordinária, sobretudo, né, e revisitamos o conceito de maioria simples quando tratamos de decreto legislativo e de resoluções, que a maior parte das resoluções e dos decretos legislativos também são aprovados, né, por maioria simples. Então, a maioria simples, para que haja o quórum para a votação, tem que estar presente a maioria absoluta dos membros daquela casa, e a votação ocorre, e quem tiver a maioria, ou sim ou não, aquele que tiver a maioria, vence a votação. Né? Então, nós consideramos para o cálculo, né, do resultado da votação, as abstenções, voto em branco, isso é desprezado.
A abstenção, voto em branco, não afeta esse resultado, como destacado em aulas anteriores. E, sobretudo, eu remeto vocês à aula sobre o rito ordinário, afeto à tramitação do projeto de lei ordinária. Muito bem, então quem pode apresentar a PEC são essas autoridades, são essas instituições. Então, apresentada a PEC ela é lida no expediente, né, e despachada para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mais comumente conhecida como a CCJ. A sigla completa seria CCJC, mas o termo CCJ é amplamente aplicado tanto na doutrina, quanto na imprensa, quanto entre os parlamentares, enfim. Então, ela é lida no expediente, a proposta, o projeto de emenda, e vai ser despachada para a Comissão de Constituição e Justiça. E aqui nós estamos fazendo menção ao rito da Câmara dos Deputados, tá bom? Ao rito da Câmara dos Deputados. Na aula sobre iniciativa, eu disse para vocês que um projeto de emenda à Constituição ele pode ser apresentado à Câmara dos Deputados, pode começar a tramitar na Câmara dos Deputados, portanto, tendo a Câmara dos Deputados como casa iniciadora, ou pode também começar a tramitar no Senado Federal. Quando ela é apresentada por deputados, na Câmara dos Deputados. Quando é apresentada por senadores, no Senado Federal. Quando é apresentada pelo presidente e pelas Assembleias Legislativas, pode ser tanto em uma quanto outra. Há o costume, né, do presidente apresentar à Câmara dos Deputados, mas nada impede que ele apresente ao Senado Federal. E a única PEC apresentada pelas Assembleias Legislativas, né, na história, nossa história relacionada à vigência da Constituição de 88, foi apresentada ao Senado, mas nada impede que fosse apresentada à Câmara dos Deputados. Então, estamos na Câmara agora. Lá na Câmara, ela é lida no expediente e despachada para a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão ela tem um prazo de 5 sessões, né, para dar o parecer. Tá bom? Então, tem um prazo de 5 sessões para poder estudar aquela proposta e dar o seu parecer. Nessa fase em que ela está na CCJ, a proposta está sendo analisada pela CCJ, os parlamentares da Câmara dos Deputados não apresentam emendas. Então, não apresentam emendas nessa fase, tá bom? Se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania der o parecer pela inconstitucionalidade, esse parecer é um parecer que nós chamamos de parecer terminativo, ou seja, ele tem o poder de encerrar a tramitação do projeto de emenda à Constituição ou da proposta de emenda à Constituição. Tá? Só não encerrará se houver recurso de 1/3 dos deputados, né, 1/3 daria 171 deputados. Estou ouvindo um som aí ao fundo, pessoal, se vocês puderem, por gentileza, desabilitarem o microfone, eu agradeço. Bom, então, salvo se 171 deputados discordarem do parecer dado pela CCJ, né, e solicitarem que a matéria seja apreciada pelo plenário. E aí o plenário é soberano para tomar sua decisão acerca da constitucionalidade daquele projeto, daquela proposição. Tá? Então, passou pela CCJ, na hipótese, por exemplo, do projeto ter sido aprovado na CCJ, segue para a próxima comissão na Câmara dos Deputados. Qual comissão é essa? É uma comissão especialmente designada para análise da PEC, chamada de Comissão Especial de Mérito. Tá? Então, essa comissão ela vai ser formada principalmente por aqueles parlamentares, aqueles deputados indicados por partidos, por blocos parlamentares, né, e encaminhados pelo presidente da Câmara dos Deputados à comissão, para fazer parte dela, né, e esses parlamentares apresentam como característica serem da área afeta a do projeto.
de emenda à Constituição. Né? Então, são aqueles parlamentares que são mais especializados, estão mais próximos, ou então estão na área da proposta de emenda à Constituição, que provavelmente comporão a Comissão Especial de Mérito, que também dará um parecer. Só que este parecer da Comissão Especial de Mérito é um parecer que nós chamamos de opinativo. Opinativo, ele não é terminativo, ele é um parecer opinativo e vai ser avaliado, né, pelo plenário, né, da Casa. Né? Lembrando a vocês que esse é um ponto importante, o projeto de emenda à Constituição, ele obrigatoriamente ele tem que ser analisado pelo plenário, tá? Então, não existe rito abreviado aplicável ao projeto de emenda à Constituição. Então, essa Comissão Especial de Mérito é constituída dessa forma, ela vai se debruçar sobre a PEC e tem o prazo de 40 sessões para emitir o seu parecer. Tá? Todos os deputados vão poder oferecer emendas à PEC nessa comissão especial. Então, isso aqui é importante porque acelera o processo legislativo, né, do projeto de emenda à Constituição. Então, todos, aqui no caso da Câmara dos Deputados, né, isso vai acabar economizando tempo lá no plenário, porque no plenário não serão mais aceitas emendas de plenário, à exceção daquelas que são aglutinativas, que promovem fusão, né, de dispositivos existentes dentro do projeto de emenda à Constituição. Mas, como regra geral, não se aceita emendas na Câmara dos Deputados, as chamadas emendas de plenário, porque os deputados já tiveram oportunidade de apresentar suas emendas exatamente aqui nesta fase, na Comissão Especial de Mérito. E, detalhe, para que a emenda possa lograr êxito, né, ou seja, para que ela possa ser aprovada e ir a plenário e ser apreciada, né, pelo plenário da Casa, é necessário que ela contenha a assinatura de pelo menos 1/3, né, dos parlamentares da Casa. Né? Porque se esta é a regra da iniciativa de projeto de emenda à Constituição, essa regra acaba contaminando também, afetando também a apresentação de qualquer proposta de emenda. Então, para emendar também o projeto de emenda à Constituição, é necessário que se tenha a assinatura, ou seja, a concordância de pelo menos 171 deputados, que corresponde a 1/3, né, dos deputados da Câmara dos Deputados. E aí o processo continua. Então, vimos aqui que são 2 comissões que fazem a análise do projeto de emenda à Constituição. Vamos seguindo aqui. Depois, ela é liberada, né, para ir ao plenário. Liberada para ir ao plenário. Lá, então, ela chega na mesa da Câmara, ela é lida no plenário, ela vai ser numerada, vai receber uma numeração, vai ser publicada no Diário da Câmara. Corrijam aí para nós, por favor. Aqui é no Diário da Câmara dos Deputados e em seus avulsos. Aí nós temos, o regimento estabelece um interstício de 2 sessões para que ela possa ser discutida e votada, né? Ela possa ser incluída na ordem do dia e aí discutida e votada. Então, tem um interstício de 2 sessões, aí pode ser incluída depois disso na ordem do dia para discussão em primeiro turno. Como eu disse para vocês, como as emendas foram apresentadas lá na comissão especial, elas não poderão ser apresentadas aqui em plenário. Então, nós não temos emendas de plenário aqui, tá bom? Existe apenas um tipo de emenda que pode ser apresentada nesse momento, que é aquela que eu falei para vocês, a emenda aglutinativa, que consiste na fusão de dispositivos existentes lá na proposta de emenda à Constituição, tá? E aí a observação aqui, uma vez recebida essa emenda, a mesa pode adiar a continuidade da votação, né, por uma sessão, para que ela possa publicar, distribuir em avulso o texto com a modificação proposta pela emenda, para que os parlamentares todos possam tomar conhecimento
ter um certo tempo também para refletir sobre o conteúdo dessa emenda, ok? Bom, feito isto, feita toda a discussão, né, da proposta de emenda à Constituição em primeiro turno, a discussão é encerrada e o projeto de emenda à Constituição vai ser votado. Para que ele seja aprovado, são necessários 3/5 dos votos a favor, né, do projeto, da proposta. Tá bom? Então, 3/5 é muita coisa. Aqui na Câmara dos Deputados, corresponde a 308 deputados. Então, 308 deputados precisam, em primeiro turno, aprovar a proposta de emenda para que ela possa seguir, né, e ir para o segundo turno de votação. Se ela for rejeitada aqui no primeiro turno, ela será arquivada. Será arquivada, tá bom? Muito bem. Então, se ela for aprovada no primeiro turno, ela segue para ser analisada em segundo turno também na Câmara dos Deputados. Aí o regimento estabelece um interstício de 5 sessões, né? Então tem que ter um espaço de 5 sessões antes do início do segundo turno, né? Então, vencido esse prazo, ela pode entrar na ordem do dia para o segundo turno de discussão e de votação. Também, como no primeiro turno aqui não há emendas de plenário, os parlamentares já tiveram oportunidade de apresentar essas emendas lá na comissão especial, né? A mesma situação do primeiro turno, né? Só pode ser apresentada a emenda aglutinativa, que é aquela que promove fusão de dispositivos na proposta de emenda à Constituição. E quando essa emenda ela é apresentada, a mesa pode adiar por uma sessão a votação para que ela seja publicada, distribuída em avulsos, e aí o texto da fusão, né, possa ser conhecida por todos os deputados, né, na Câmara dos Deputados. Encerrada a discussão, é posta em votação a proposta em segundo turno, e, em segundo turno, o quórum para aprovação é também o quórum de 3/5. Né? Então, é necessário que 3/5 dos deputados, ou seja, 308 deputados, votem favoravelmente a emenda ao projeto de emenda à Constituição, para que ele possa seguir a sua tramitação. Tá? Então, no caso aqui, no exemplo que nós estamos dando, a casa iniciadora seria a Câmara dos Deputados, então continua a sua tramitação. Se ela for aprovada em 2 turnos, conforme nós mostramos aqui para vocês, ela vai seguir para ser apreciada pelo Senado Federal, né? Pelo Senado Federal. Se ela for rejeitada em segundo turno, ela vai ser arquivada. Então, se for rejeitada no primeiro turno, ela é arquivada. Se for rejeitada no segundo turno, a proposta ela é arquivada também. Tá? Nós vamos ver como se dá a tramitação no Senado Federal em detalhes nos próximos slides, mas eu já vou adiantar para vocês aqui. Ó. Depois da apreciação do Senado, né, depois que o Senado fizer a sua apreciação, nos moldes em que nós mostraremos nos slides, né, seguintes, o Senado pode tomar 3 decisões. Ele pode rejeitar, né, a emenda, e aí ela vai ser arquivada. Ele pode aprovar a proposta de emenda, mas fazendo alterações, e se o Senado fizer alterações em relação ao que foi proposto pela Câmara, aí a proposta de emenda à Constituição, né, ela não estaria aprovada. Para ser aprovada em definitivo, é necessário que as 2 casas concordem com o mesmo texto. Né? Então, vai voltar para a casa iniciadora para que ela possa apreciar as alterações feitas pelo Senado, e se a Câmara dos Deputados concordar com essas alterações feitas pelo Senado, né, naqueles pontos em que houve a concordância entre as 2 casas acerca do mesmo texto, esses pontos estão aprovados. E aí segue para promulgação,
né? Quem faz a promulgação é o Congresso Nacional. O presidente do Senado ele convoca a sessão solene do Congresso e as mesas da Câmara do Senado Federal fazem a promulgação da emenda constitucional. Tá? Se ela for aprovada sem alterações, ela segue para o presidente do Senado também tomar as providências para a convocação de uma sessão solene do Congresso Nacional, na qual a mesa da Câmara e a mesa do Senado promulgarão a emenda constitucional. Tá bom? Então, essa é a tramitação da emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. E aí eu coloco uma observação aqui, e aqui também destaco com fundo em vermelho, que, repito, lá no final da tramitação do Senado, a matéria que é constante de um projeto de emenda à Constituição rejeitado, ou então havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Como visto em aulas passadas, uma sessão legislativa corresponde a um ano do trabalho legislativo, né, aproximadamente. A um ano de trabalho legislativo. A sessão legislativa é dividida em duas partes, né? Então, começa em fevereiro, termina em julho, com a votação da LDO, depois retoma em agosto e finda em dezembro, com a votação da lei orçamentária anual. Normalmente, essa é o prazo da sessão legislativa, dividida em duas partes. Então, se ela for rejeitada numa sessão legislativa, ou então, se ela for se o Congresso compreender que ela foi prejudicada no seu trâmite, aí não podendo ser votada, ela somente poderá voltar numa outra sessão legislativa essa proposta. Ou seja, no ano seguinte, normalmente no ano seguinte, ok? E, lembrando aqui em vermelho, ó, não pode ser apresentada a PEC cujo conteúdo refere-se a uma cláusula pétrea, famoso parágrafo 4º do artigo 60. Então, a questão da federação, a federação é cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico, cláusula pétrea, separação de poderes, também cláusula pétrea, e os direitos e garantias individuais, também cláusula pétrea. E também, lembrando aí o conteúdo do parágrafo 1º, né, do artigo 60, a PEC não pode ser apreciada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Não pode ser apreciada. Em momentos de instabilidade política, é bom você evitar que a Constituição possa ser alterada. Essa é a ideia. Apenas o poder constituinte originário teria competência para fazer essas alterações no que diz respeito aqui às chamadas cláusulas pétreas aqui, sobretudo. Tá bom? Bom, então essa é a tramitação na Câmara dos Deputados. Vamos ver agora como se dá a tramitação no Senado Federal. Lá no Senado Federal, eu faço uma revisão aí do que foi tratado na aula sobre iniciativa, né? A iniciativa de projeto de emenda à Constituição, ela pode se dar por 1/3, no mínimo, dos deputados, 1/3 dos senadores, pelo presidente da República, por mais da metade das assembleias legislativas, incluída aí a Câmara Legislativa do Distrito Federal, manifestando-se cada uma delas pela maioria simples ou a maioria relativa dos seus membros. Aí chega no Senado, lá no Senado ela é lida no expediente e ela é despachada para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A CCJ, vejam bem que lá na Câmara dos Deputados, né, os prazos, o interstício, eles são em sessões, eles são contados em sessões. No Senado Federal, eles são contados em dias ou em dias úteis, tá bom? Então, aqui, ó, a CCJ tem 30 dias para dar parecer. Aí, os membros da CCJ podem apresentar emendas ao projeto de emenda à Constituição no Senado, né? Então, isso aqui, o Senado é diferente da Câmara. E, para que essa emenda seja aprovada, é necessário que ela tenha 1/3, pelo menos, da assinatura dos senadores.
né, que é o requisito para a apresentação da PEC no Senado, né? Então, 1/3, na Câmara também, só que é 1/3 dos deputados. Aqui nós estamos no Senado, 1/3 dos senadores. 1/3 dos senadores corresponde a 27, né, senadores. Lembramos também que o parecer de inconstitucionalidade da CCJ no Senado também é terminativo, ou seja, lá no Senado Federal, né, se a CCJ disser que o projeto é inconstitucional, ele termina ali a sua tramitação. Eu tenho que fazer uma pequena correção aqui também. Salvo o recurso de 1/3 dos senadores, vou atualizar essa aula aí para vocês, tá? 1/3 dos senadores para que a matéria seja apreciada pelo plenário. Então, exceto se a CCJ tem a última palavra no que diz respeito à constitucionalidade, exceto se 1/3, pelo menos, dos senadores discordarem da leitura que a CCJ fez, né, e solicitarem, né, assinando aí um requerimento para que o plenário ele possa apreciar a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da PEC em plenário, né? Então, essa é a exceção. 1/3 dos senadores para que a matéria seja apreciada pelo plenário. E aí o plenário ele é soberano se ele disser que é constitucional quando a CCJ disse que é inconstitucional, o plenário é soberano, né? Ele vence a CCJ aqui e o projeto continua a sua tramitação, tá bom? Ela é lida no plenário, numerada, publicada no Diário do Senado em avulsos. Notem que aqui nós não temos a comissão especial, né, que temos na Câmara. Então, a CCJ ela faz uma análise bastante ampliada, né, da adequação da PEC, faz a análise com relação à questão orçamentária, financeira, faz análise com relação à constitucionalidade, regimentalidade, legalidade, juridicidade, enfim, etc, etc, etc. Liberou na CCJ, é lida no plenário, numerada, publicada no Diário do Senado em avulsos. Aí nós temos um interstício de 5 dias e ela vai poder, a partir disso, ser incluída na ordem do dia para 5 sessões plenárias deliberativas ordinárias consecutivas de discussão em primeiro turno. Então, lá no Senado, nós temos 5 sessões plenárias. Professor, o que são sessões plenárias deliberativas ordinárias? Olha, sessões plenárias deliberativas ordinárias corresponde a aproximadamente um dia de trabalho, né, lá no Senado Federal. É claro que nós podemos ter situações em que, em um dia, há casos de termos 2 sessões, né, plenárias deliberativas, mas o normal é uma sessão deliberativa, plenária deliberativa ordinária, né, por dia, tá bom? Esse aqui é o normal. Bom, então a sessão plenária corresponde a essa situação. Então, no Senado, nós teríamos 5 sessões plenárias para discussão em primeiro turno. E aí, nesse momento, poderão ser oferecidas emendas de plenário. Isso aqui é diferente em relação à Câmara, ó. Então, poderão ser oferecidas emendas de plenário. Cada emenda precisa ter a assinatura de 1/3 dos parlamentares da Casa, seguindo aquela mesma lógica, né? Se você precisa ter no mínimo 1/3 dos senadores para apresentar o projeto de emenda à Constituição, para você alterar esse projeto, você também precisa ter a assinatura de pelo menos 1/3 dos senadores, tá bom? Muito bem. Aqui eu coloco uma observação sobre a sessão plenária deliberativa ordinária, né? Ela possui ordem do dia. Normalmente elas são realizadas de segunda a quinta-feira a partir das 14 horas e na sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. Vamos seguindo então em frente. Aí depois da análise em primeiro turno, né, de toda a discussão, aí podem ocorrer essas situações aqui. Ó. A situação 1. Encerrada a discussão sem recebimento de emendas,
A PEC será votada em primeiro turno e, para que ela seja aprovada, são necessários 3/5 dos senadores. 3/5 dos senadores corresponde a 49 votos lá no Senado a favor da aprovação da emenda, do projeto de emenda à Constituição. E a situação 2, se houver emendas, vai ser necessário que a CCJ emita o parecer sobre elas, como acontece lá no rito ordinário, né, da lei complementar também. Qualquer emenda de plenário é necessário voltar às comissões, para as comissões poderem verificar, né, a adequação dessas emendas, se essas emendas estão ok. Muitas comissões, as comissões de mérito, geralmente, elas são opinativas, né? E tem aquelas discussões que têm um poder terminativo, que é o que acontece, por exemplo, com a CCJ. Então, se houver emenda, será necessário que a CCJ emita o parecer sobre essas emendas para saber se elas estão adequadas, né, no que é exigido. Após a leitura e a publicação desse novo parecer, a PEC vai ser votada em primeiro turno, juntamente com as emendas. Tá? Aqui eu coloco uma observação: ó, se a comissão não emitir parecer no prazo, nem requerer a sua prorrogação, o presidente da casa pode incluir a matéria na ordem do dia para que o relator designado pelo presidente profira oralmente o parecer. Tá? Muito bem. Então, com relação ao primeiro turno no Senado, é necessário que nós observemos se a emenda foi aprovada. Se ela foi aprovada, ela vai para votação em segundo turno também no Senado Federal. Se ela foi rejeitada, ela vai ser arquivada. Entre o primeiro e o segundo turno no Senado Federal, nós temos um interstício de, no mínimo, 5 dias úteis. Tá? No mínimo, 5 dias úteis. Vencido esse prazo, ela pode entrar na ordem do dia, o projeto de emenda à Constituição, para o segundo turno de discussão e de votação. A discussão vai ocorrer aqui em 3 sessões deliberativas ordinárias, não mais em 5, como ocorreu no primeiro turno. E aí nós temos 2 situações, né, que podem ocorrer. Encerrada a discussão sem recebimento de emendas, a PEC será votada em segundo turno, e aí, para ser aprovada, é necessário que 49 senadores, ou 3/5 dos senadores, se posicionem favoráveis à aprovação da PEC. E a situação 2, se houver emendas apresentadas por, no mínimo, 1/3 dos senadores, será necessário que a CCJ aprecie novamente essas emendas para dar um parecer sobre elas, dessa vez com prazo contado de 5 dias, e esse prazo ele é improrrogável. Em caso de ter tido alteração, a CCJ apresenta a redação final no prazo de 3 dias, que será votado com qualquer número, independentemente de sua publicação. Né? Qualquer número, ali o número da emenda. Né? Então, vamos agora para a situação se aprova ou se reprova. Se ela foi reprovada em segundo turno, a proposta de emenda, ou o projeto de emenda à Constituição, vai ser arquivado. Se ele for aprovado, né, e não passou ainda pela Câmara, ele vai ser apreciado pela Câmara, né, dos Deputados. Tá bom? Então, lembrando a vocês, o projeto de emenda à Constituição tem que passar na sua tramitação pelas 2 casas, pelo Senado e pela Câmara. Né? Então, quando a Câmara é a casa iniciadora, o Senado vai fazer a revisão do projeto. Quando o Senado é a casa iniciadora, a Câmara vai fazer a revisão do projeto. E, no caso das emendas à Constituição, somente aquele texto acordado pelas 2 casas, que as 2 casas estão de acordo com ele, é que será aprovado e virará emenda à Constituição. Tá? Então, a apreciação aqui na Câmara, se a Câmara rejeitar a matéria, vai ser arquivada. Se ela aprovar com alterações, volta ao Senado Federal, para que o Senado possa apreciar as alterações. Se for aprovada sem alterações,
né, vai ser encaminhada para o presidente do Senado convocar a famosa sessão solene do Congresso Nacional, na qual a mesa da Câmara e a mesa do Senado Federal promulgarão, conforme dispõe o parágrafo 3º, né, do artigo 60, promulgarão a emenda à Constituição. Tá? Muito bem. Coloquei aquelas duas observações, né, que estão lá também no caso da Câmara. A matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, em um ano de trabalho do Congresso Nacional, né? E não pode ser apresentada PEC que tenha como conteúdo cláusula pétrea, né? E também a PEC não é votada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. No que diz respeito às mudanças aqui em relação à nossa forma de Estado, né, a federação, a maneira como o voto ele é praticado aqui, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais, mudanças nesses pontos só são possíveis de ser feitas pelo poder constituinte originário, a não ser, por exemplo, numa perspectiva de direitos e garantias individuais, que seja para ampliação desses direitos. Né? Para ampliação desses direitos. Muito bem. Então, aqui eu coloquei um material que eu extraí do Congresso Nacional, tá? A fonte desse material aqui, desse rito simplificado, né, da PEC, é do Congresso Nacional. Ele não se atém a detalhes, mas eu vou ver aqui com vocês. Desculpa. Vou ver aqui com vocês, só um minutinho. Aqui. Pormenorizadamente, né? Então, vamos lá. No início da tramitação da Câmara, né, nós temos o plenário de uma das casas, nós temos votação em 2 turnos, necessariamente, pode ser na Câmara, no Senado, a votação se dá em 2 turnos. A aprovação, né, no caso de ser na Câmara, a aprovação da matéria, ela é por 3/5, 3/5 corresponde a 308 deputados federais. E aí nós temos essas situações aqui. Se ela ainda não foi votada pelos senadores, né, ou se ela veio do Senado e não foi alterada pela Câmara, né, o caminho dela é essa aqui, vai para o Senado. Se já foi aprovada no Senado e não foi alterada na Câmara, aí vai para promulgação pelo Congresso Nacional. Né? Se o Senado apreciar a proposta ou projeto de emenda à Constituição e fizer alterações nesse projeto, ele volta para a Câmara, possa analisar as alterações feitas pelo Senado Federal. Né? Então, a lógica é sempre essa. Se a Câmara faz alterações numa proposta feita pelo Senado, essas alterações têm que voltar ao Senado, para o Senado avaliá-las. Se o Senado fez alterações na proposta vinda da Câmara, a proposta tem que voltar para a Câmara para que a Câmara analise as alterações feitas pelo Senado. Quando não há modificação, né, aí é enviado pela última casa que apreciou o projeto, é enviado para que o presidente do Congresso Nacional, que é também o presidente do Senado Federal, possa convocar aquela sessão solene para que as mesas da Câmara e do Senado possam fazer a promulgação da emenda à Constituição. Então, é isso. Aqui eu coloco alguns lembretes para finalizarmos a aula. A Câmara dos Deputados e o Senado devem apreciar a PEC em plenário, obrigatoriamente. Né? Então, plenário aqui, não dá para tirar do plenário, não tem rito abreviado dentro da emenda à Constituição. Essa apreciação se dá após a fase das comissões, né? Mas obrigatoriamente em plenário, em 2 turnos de discussão e votação. O quórum é um quórum de 3/5 ou de 60% dos parlamentares da Casa, 308 deputados, no caso da Câmara, no mínimo, 49 senadores, no mínimo, no caso do Senado. Tá? E esse quórum é maior porque trata-se de modificar, da possibilidade de modificação do texto constitucional. Então, tem uma dificuldade maior em razão da Constituição ser entendida como a principal
peça do nosso ordenamento jurídico, então ela está mais protegida. Então seria isso com relação à emenda à Constituição. Vamos para a aula 12 agora, finalizar o nosso curso. Então, só lembrando vocês, enquanto eu abro aqui a aula 12, né, peço que vocês baixem novamente esse material, porque vocês viram lá que eu coloquei, por exemplo, no que diz respeito à tramitação da PEC lá no Senado Federal, né, quando é analisada pela CCJ, e tem aquela exceção, né, de que 1/3 dos senadores poderiam requerer ao plenário que analisassem a constitucionalidade da PEC em razão de não concordarem com o parecer dado pela CCJ, eu preciso de alterar lá deputados por senadores, conforme eu comentei aqui na aula. Então, por gentileza, baixem depois novamente esse material que já vai estar ajustado, tá? Assim que terminar de fazer essa alteração aqui, já libero para vocês hoje ainda, na noite de hoje ainda, o arquivo corrigido. Vamos então aqui à exibição da aula 12, que trata sobre medida provisória. Medida provisória. Vamos para os objetivos da aula, né? Conhecer o processo legislativo da medida provisória, destacar o papel da comissão mista na análise da constitucionalidade da medida provisória e conhecer os efeitos da perda de eficácia, da rejeição da medida provisória e também conhecer a tramitação do projeto de lei de conversão. Tá? Vamos, então, comentar que o rito da medida provisória é um rito especial, ele tem modificações importantes em relação ao rito ordinário, ele é um outro, né, rito. Praticamente, ele tem mais alterações em relação ao rito ordinário do que os outros tipos de tramitação que vimos até o presente momento. Vamos começar com alguma informação retirada da Constituição em algum contexto histórico. A medida provisória está disciplinada no texto constitucional lá no artigo 62. O caput do artigo 62 diz que, em caso de relevância e urgência, e aí é necessário que se compreenda que é o Congresso Nacional quem faz esse controle de constitucionalidade. Na verdade, envolve os dois poderes, né? O Poder Executivo, quando ele edita uma medida provisória, ele já tem um entendimento de que aquele assunto é urgente e relevante, senão ele não editaria, né? E o Poder Legislativo vai fazer verificação também se esse assunto ele é relevante e urgente. Então, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Essas medidas provisórias têm força de lei, não corresponde à lei, mas tem força de lei, porque produzem efeitos imediatamente na nossa ordem jurídica, devendo submetê-las, o presidente, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E aí nós vamos ver como isso se dá, tá? É um ponto importante aqui. Bom, então queria abrir aqui o nosso comentário, que antes dessa Constituição de 88 fazer a previsão da medida provisória, nós tínhamos na Constituição anterior de 67 o famoso decreto-lei, né? O decreto-lei, que é a possibilidade do presidente da República ele poder fazer lei sem depender do Congresso Nacional. Né? Então, mudou para uma democracia, a Constituição de 88 uma Constituição democrática, de 67 era do regime militar, uma ditadura, né? Então mudou para a democracia. Então, na mesma forma em que se decidiu garantir ao presidente da República algum poder na relação com o Congresso, em termos de poder incrementar uma agenda legislativa de interesse do Executivo, preservando algum tipo de medida, né, que pudesse fortalecer o presidente, né, dentro do processo legislativo, né, mas, ao mesmo tempo, pensando em adequar esse cenário a um cenário mais democrático, a ideia do decreto-lei ela foi vetada, né, ele não aparece mais no nosso texto constitucional, e aquele espaço que era reservado ao decreto-lei passou a ser reservado à medida provisória.
E a diferença da medida provisória para o decreto-lei é que a medida provisória ela é provisória, ou seja, a última palavra acerca do assunto, em termos daquele assunto poder virar uma lei em definitivo, ela está reservada ao Poder Legislativo. Então, não há possibilidade do Poder Executivo, né, fazer mais leis sem que o Poder Legislativo possa apreciar o projeto. Tá? Então, começo os meus comentários aí e destaco também nesse slide 4 que a medida provisória na vigência da Constituição de 88, ela teve dois momentos. Um momento que é da promulgação do texto constitucional, né, até a emenda à Constituição número 32 de 2001. Nesse período, um período relativamente grande, o que nós tínhamos? A Constituição regulando pouco, né, detalhando pouco a medida provisória, né, então havia poucos detalhes sobre medida provisória. Na verdade, o que a Constituição dizia, né, sobre as MPs? Que elas perderiam eficácia desde a sua edição se elas não fossem convertidas em lei dentro de 30 dias. Isso fazia com que o fato de não ter detalhes sobre medida provisória no texto original da Constituição, e essa questão, se elas não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, elas perderiam a sua eficácia, e sem se prever, né, outros tipos de limite, fazia com que os presidentes da República, desse período, 88 até 2001, utilizassem demais de medidas provisórias, conseguindo praticamente o mesmo efeito do decreto legislativo, né, de não depender do Congresso Nacional para legislar. O que os presidentes faziam? Eles aproveitavam para, depois de expirado esse prazo de 30 dias, caso não fosse convertido em lei, o que eles faziam? Apresentavam outra medida provisória, resgatando o conteúdo da anterior, né, e com algumas outras modificações, e aí essa medida provisória, como ela passava a ter efeitos imediatos, dava-se sequência àquilo que era pretendido pelo presidente da República, sem que o Poder Legislativo pudesse interromper a eficácia ou a efetividade, né, do conteúdo da medida provisória. Então, tinha-se um poder enorme ainda nas mãos do presidente por um descuido na redação, né, do artigo 62, que tinha apenas um parágrafo, né, era o caput, um parágrafo único, e aí depois a emenda 32, ela realmente cuidou de tratar dessas questões, empoderando o Poder Legislativo. Então, a partir da emenda à Constituição número 32, nós vamos ter um limite temporal mais claro para acabar com essa prática de reedições indefinidas de medidas provisórias. Então, passou a se estabelecer um prazo, né, para que elas tivessem vigência, e também passou a estabelecer situações nas quais o conteúdo daquela medida provisória não poderia ser reapresentado, né, na mesma sessão legislativa. Então, além de estabelecer também uma série de vedações de matérias, por exemplo, que não poderiam ser tratadas, né, por medida provisória. Nós vamos ver aqui, mais para o final da nossa aula, né, essas matérias. Bom, então esse foi o efeito da emenda à Constituição número 32 de 2001. Então, quando o assunto é medida provisória, nós temos, antes da emenda à Constituição, né, número 32, de 88 até antes da emenda à Constituição número 32, e depois da emenda à Constituição número 32, né, duas situações diferentes com relação à questão da medida provisória. Aqui na nossa aula, evidentemente, eu vou dar ênfase a depois da emenda 32, tá bom? Então, todo esse conteúdo aqui está associado à nova tramitação da medida provisória. Bom, então, a medida provisória ela é editada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União. Então, foi publicada no Diário Oficial da União, a presidência da mesa do Congresso Nacional, aí lembrando, a mesa do Congresso Nacional, o presidente é o presidente do Senado, o primeiro vice-presidente é o presidente da Câmara,
e por aí vai, o segundo vice-presidente ou o segundo vice-presidente do Senado, né, e por aí vai alternando os cargos entre Câmara e Senado, aliás, entre Senado e Câmara, porque o Senado é quem tem a presidência do Congresso Nacional. Então, a presidência da mesa do Congresso Nacional dispõe de 48 horas para publicar, distribuir os avulsos da proposição, para que os parlamentares possam conhecê-la, e para designar a comissão mista que irá emitir parecer sobre a medida provisória. Lembram lá que nós dissemos que, fazendo a leitura do caput do artigo 62, que a medida provisória tem que tratar de assunto relevante e urgente? Então, essa comissão vai, por exemplo, analisar essas questões de relevância e de urgência e tal, tá bom? Bom, então, sobre a comissão mista, eu separei algumas observações, né, para vocês. Temos duas situações com relação a essa comissão mista, tá bom? E aí eu lembro novamente a importância da gente entender aqueles conteúdos que estão relacionados à matéria orçamentária, que normalmente você estuda em direito financeiro, ou então direito econômico, ou direito econômico e financeiro, um ramo do direito importantíssimo, porque ele tem conexão com o direito administrativo, muita conexão, tem muita conexão com o direito constitucional. Olha aqui para você ver quantos senões, quantas exceções, quantos parênteses nós temos que abrir quando as questões orçamentárias elas vêm à tona, né? Então, importância disso. Com relação a essa comissão mista, eu separei duas observações aqui. Normalmente, essa comissão mista, como é que ela é composta? Por 12 senadores titulares, 12 suplentes, 12 deputados titulares e 12 suplentes. Vejam que o número de deputados e senadores são iguais aqui, né? Os números. Senadores e deputados, como acontece em todas as comissões, eles são indicados pelos partidos, pelos blocos, observando-se a proporcionalidade da representatividade dos partidos e dos blocos dentro do Congresso Nacional, né, no caso da Câmara e do Senado, vai observar essa proporcionalidade da representação. Nós sabemos que lá, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos bancadas que são minúsculas, são muito pequenas, tem poucos parlamentares, e no caso dessas bancadas minoritárias, caso elas não consigam vaga na comissão pelo número pequeno de parlamentares que possuem, a elas é destinada uma vaga adicional em cada casa. Então, ao invés de 12 deputados titulares, 13 deputados titulares. Ao invés de 12 senadores titulares, 13 senadores titulares, porque vai ter uma vaga adicional na comissão mista que vai contemplar essas bancadas minoritárias aí. Se houver mais de uma bancada minoritária, né, ou seja, mais de um partido que tem um número muito pequeno de parlamentares, e isso com frequência ocorre, o que acontece? Essa vaga que é adicionada, né, que vai passar de 12 para 13, essa vaga que é adicionada, ela vai ser ocupada em rodízio, né, por parlamentares pertencentes a partidos e blocos que estão nessa situação de minoria, tá bom? Bom, se a comissão mista, né, aliás, se a matéria, né, da medida provisória versar sobre assuntos orçamentários, né, e aí é claro que nós estamos fazendo menção ao orçamento da União, que é o que o Congresso Nacional trata, porque o orçamento dos estados é tratado nas assembleias legislativas, o orçamento do município, nas câmaras municipais. Lá no Congresso Nacional, trata-se do orçamento da União. Então, se porventura a matéria for matéria de conteúdo orçamentário, ela será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Olha o nome da comissão. Comissão Mista, né? Eu lembro que na aula sobre comissões, eu apresentei para vocês as comissões da Câmara, do Senado, mas coloquei, evidentemente, lá comissões mistas, mas de uma forma mais genérica, né? Não exemplifiquei nenhuma comissão mista lá naquela aula, mas coloquei lá na tipologia das comissões mistas. Comissão mista é o quê? É uma comissão que ela é composta por deputados
e por senadores. Então, comissão mista. Tá? Essa comissão é composta por 30 deputados titulares e 30 suplentes e 10 senadores titulares e 10 senadores suplentes. Tá? Então, o número de deputados maior do que o número de senadores dentro dessa comissão mista. Então, estamos aqui no segundo ponto, né? A comissão vai analisar, então, a medida provisória. Tá? Vou falar sobre o papel da comissão aqui, ó. Mas antes de falar sobre o papel da comissão, gostaria de lembrar que aqui começa, então, a tramitação da medida provisória, e a medida provisória ela tem vigência de 60 dias. Esse prazo ele poderá ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 60 dias, caso a medida provisória não tenha sido apreciada. E aí nós vamos ver em detalhes um pouco mais à frente como isso acontece, tá? Esses prazos de medida provisória, eles não são contados durante o recesso parlamentar. Então, eu já disse para vocês sobre o que é uma sessão legislativa, é um ano de trabalho, e a sessão legislativa é dividida em duas partes, né? O primeiro semestre e o segundo semestre, grosso modo. E entre o primeiro e o segundo, nós temos um recesso parlamentar, né? Então, logo votada a LDO, espera-se que até o dia 18 de julho já tenha sido votada. Então, regimentalmente, de 18 de julho a 31 de julho, nós temos recesso parlamentar. E no final do ano, para o início do ano seguinte, nós temos também outro recesso parlamentar, vai de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, né, esse recesso parlamentar. Durante o período do recesso parlamentar, esse prazo de 60 dias, ele não é contado, a contagem interrompida, tá? Não é contado esse prazo. Muito bem. Então, o presidente da mesa vai compor a comissão mista, e essa comissão mista, que ela vai fazer? Bom, a comissão mista, como toda comissão, ela tem um presidente, né? Esse presidente vai designar um relator, né? Esse relator ele tem que ser um parlamentar de casa diversa da do presidente da comissão mista. Então, se o presidente da comissão mista for um deputado, o relator vai ser um senador. Se o presidente da comissão mista for um senador, o relator vai ser um deputado. E também ele vai designar um relator revisor, pertencente à casa diversa da do relator, ou seja, a mesma casa do presidente da comissão, né? E, preferencialmente, do mesmo partido do relator, né? Então, veja bem, ó, o relator revisor ele vai ser da casa do presidente da comissão e, preferencialmente, do mesmo partido do relator. Essa comissão tem até, e aí eu estou fazendo menção ao regimento, né? No Congresso Nacional. Então, essa comissão tem até 14 dias para emitir o parecer, a contar da data de publicação da medida provisória no Diário Oficial, sendo que nos 6 primeiros dias, qualquer parlamentar poderá apresentar emendas à medida provisória. E aí eu peço para vocês darem uma olhada aqui, ó, na ADIM 4029, Amazonas, analisada, obviamente, a ADIM, né, pelo Supremo Tribunal Federal, né, que é responsável pelo controle, né, concentrado de constitucionalidade no nosso sistema de controle de constitucionalidade. Então, o que essa ADIM ela traz? Na verdade, ela vai discutir essa questão de prazo para emissão de parecer, né? E vai discutir, sobretudo, a possibilidade que está prevista no regimento de que, mesmo sem o parecer, a matéria vá ao plenário da Câmara dos Deputados, né, por exemplo. Então, o Supremo Tribunal Federal diz nessa ADIM que tem que ter o parecer da comissão, que é uma etapa importante dentro do processo legislativo. Então, ele vai discutir isso aqui, ó, essa questão da comissão não emitir o parecer para até o 14º dia, apesar disso estar no regimento, a Constituição não abre espaço, né, para que isso ocorra, tá bom? Bom, o que mais que nós temos aqui, separamos aqui para comentar sobre essa comissão mista? Vimos que
pode-se receber emendas, né, dentro dessa comissão. A medida provisória apresentada pelo presidente, né, ela pode receber emendas dos parlamentares, né? Então, o prazo para emendas aqui, ó, se um parlamentar tiver algum projeto tramitando e esse projeto tem a ver com o tema da medida provisória, ele pode solicitar à comissão, essa comissão mista, que o seu projeto tramite em conjunto com a MP, né? Sob a forma de emenda. E ao final dessa tramitação da MP, esse projeto será declarado prejudicado, exceção feita no caso de a MP ter sido rejeitada por inconstitucionalidade. Então, se o projeto for recepcionado como emenda da MP, né, ele vai ser declarado prejudicado e aí o seu conteúdo vai ser analisado como emenda da medida provisória. Vai seguir para análise, não mais como projeto separado, mas como emenda à medida provisória. Se a medida provisória for considerada inconstitucional, que a comissão mista ela faz uma avaliação ampla, né, da situação da medida provisória, analisando os aspectos constitucionais, econômico-financeiros, etc., etc., né? Se a medida provisória ela for considerada inconstitucional, aí o projeto ele volta a ganhar aquele assunto daquele deputado que ele apresentou como projeto e que virou emenda à medida provisória, deixa de ser emenda e retorna a ser projeto, porque a medida provisória ela foi prejudicada em razão de ser vista como inconstitucional aí, tá bom? Uma outra observação com relação à comissão mista é que, ao emitir o seu parecer, ela vai falar sobre os aspectos de relevância e urgência da medida provisória, então vai fazer aquela análise de constitucionalidade, né? Vai verificar se o conteúdo da medida provisória é um conteúdo compatível com a relevância e a urgência que são exigidas pelo texto constitucional. Vai analisar o mérito da medida provisória e vai analisar a adequação financeira orçamentária, né, também da medida provisória. Ou seja, essa comissão mista ela tem um papel de CCJ, de comissão de orçamento, enfim, etc., etc. Ela faz uma análise bem completa, né, da medida provisória. Essa comissão pode rejeitar a medida provisória. Se ela for rejeitada, ela vai ser arquivada. Se ela for aprovada, aí a tramitação da medida provisória continua. E, conforme está lá no regimento, se a comissão não emitiu o parecer até o 14º dia, o regimento diz que a sua tramitação continua também, né? Vai lá para a Câmara dos Deputados. Mas nós vimos que a ADIM 4029 do STF não permite isso aqui mais, tá? Então, continua. Estou dizendo isso que, às vezes, a prova ela se apega muito ao regimento interno, né? Mas, do ponto de vista fático, isso aqui já caiu com a ADIM 4029, tá? Sempre quando vocês verem essa observação aqui, ó, aqui nesse contexto que estou apresentando, desconsiderem o conteúdo, né, relacionado a essa observação. Então, ó, caso a comissão não tenha emitido parecer até o 14º dia, o parecer será oferecido em plenário pelo relator ou pelo relator revisor. E aí a ADIM 4029 diz que isso não é mais possível, né, porque a comissão tem que oferecer o seu parecer. A Câmara dos Deputados, então, no caso da aprovação da medida provisória pela comissão mista, a Câmara dos Deputados começa a sua tramitação pela Câmara, né? A Câmara terá até o 28º dia da vigência da MP para deliberar sobre ela, né? Então, lembrando que a vigência da MP é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Né? Então, até o 28º dia da vigência da MP, a Câmara tem para deliberar. A matéria é deliberada em um turno apenas de discussão e votação e por maioria simples ou maioria relativa. Ou seja, presentes a maioria absoluta dos deputados federais, é necessário que se tenha a maioria simples para que a medida provisória siga a sua tramitação. Se, porventura, ela não alcançou
ela foi rejeitada, né, pela maioria simples da Câmara dos Deputados, ela será, então, arquivada. Se ela for rejeitada, ela vai ser arquivada. Se ela foi aprovada, ela segue a sua tramitação. Aprovada, segue a tramitação. Ela pode ser também aprovada com emendas da Câmara, né? Se ela for aprovada com emendas da Câmara, veja o sinalzinho que eu coloquei aqui, ó. O que vai acontecer? Ela vai passar a tramitar como projeto de lei de conversão, né? Então, a medida provisória é apresentada pelo presidente, mas se tiver o seu conteúdo modificado por alguma emenda, seja da Câmara ou do Senado, ela vira projeto de lei de conversão. A medida provisória editada pelo presidente continua fazendo efeito, né, até que o seu processo legislativo termine, né, mas lá no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, o projeto já passa a tramitar como um projeto de lei de conversão, porque não corresponde mais àquele conteúdo que foi apresentado pelo presidente da República. Aquele conteúdo foi modificado pela Câmara ou então no Senado, e aí ele vira um projeto de lei de conversão, né? Então, se foi aprovado, vai para o Senado Federal. O Senado Federal terá até o 42º dia da vigência da MP para deliberar, né? E aí a matéria também é deliberada em um turno só, de discussão e votação por maioria simples. Se ele for rejeitado no Senado, vai ser arquivado, né? Agora, podem acontecer outras, além da rejeição, outras 3 situações. O Senado Federal pode aprovar, né, a medida provisória. Então, vamos imaginar, a medida provisória não foi modificada na Câmara, está o mesmo texto, foi para o Senado, não foi modificada no Senado, né? Não tem modificação nenhuma no texto que o presidente enviou. Nesse caso, ela vai ser aprovada, né, da forma como o presidente a editou e o Congresso Nacional vai promulgá-la. Ponto final, né? Mas o Senado pode, por exemplo, aprovar a medida provisória, que vai virar modificada pela Câmara, e aí vira um projeto de lei de conversão, né? Então, aprova a medida provisória com as modificações feitas pela Câmara dos Deputados, e aí a medida provisória vira um projeto de lei de conversão. Então, se ela está diferente do texto que foi apresentado pelo presidente, o presidente tem que apreciar novamente. Volta para o presidente da República. E aí o presidente da República pode sancionar o projeto de lei de conversão, né, transformando, portanto, o projeto de lei de conversão em lei, né? O presidente da República pode vetar integralmente esse projeto de lei de conversão, e aí o Congresso vai analisar o veto, nas regras do veto, que nós já vimos em aula anterior. O presidente também pode vetar parcialmente, né, o projeto de lei de conversão. E aí aqueles dispositivos que ele sancionou, que ele não vetou, né, vão virar lei. E aqueles que ele vetou parcialmente, o Congresso vai analisar, né, esses dispositivos, tá bom? E aí as regras aplicadas ao veto. Qual outra possibilidade que o Senado Federal tem? Ele pode aprovar, né, o texto do projeto, mas aí inserindo modificações feitas por ele, Senado Federal. E aí, no caso dele inserir modificações feitas por ele, é necessário que a Câmara volte a apreciar, né, este projeto de lei de conversão, porque como houve modificação, vai virar um projeto de lei de conversão. A Câmara tem 3 dias para apreciar as emendas do Senado, e aí ela pode ou rejeitar, no caso de rejeitar vai ser arquivado, ou então, se aprovar o que foi modificado pelo Senado, já virou, né, projeto de lei de conversão, ela vai enviar para o presidente da República. E o presidente, se concordar com o projeto de lei de conversão enviado pela Câmara, vai sancioná-lo, e aí vai transformar em lei esse projeto, ou então pode vetar integralmente, o veto vai ser analisado pelo Congresso, ou vetar parcialmente, e naquilo que o presidente aprovou vira lei, naquilo que ele vetou parcialmente, o Congresso analisa, né, para ver se
derruba o veto presidencial ou se o mantém. Uma última observação com relação a esse trâmite aqui, ó, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Já vimos que a sessão legislativa corresponde a 1 ano aproximadamente de trabalho do Poder Legislativo, né? De medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Ou seja, passaram-se 120 dias, a medida provisória não foi apresentada, está vedada a sua reedição na mesma sessão legislativa. Se ela tiver sido rejeitada, também está vedada a sua reedição na mesma sessão legislativa. Algumas observações adicionais importantes sobre o rito da medida provisória, né? Se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, aí quando eu falo 45 dias, eu estou contando a tramitação na Câmara e no Senado Federal, né? Na Câmara e no Senado. Então, se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, ela tranca a pauta da Casa Legislativa em que ela estiver, né? Se for da Câmara, tranca a pauta da Câmara. Se for do Senado, tranca a pauta do Senado, né? Então, ela entra em regime de urgência, trancando a pauta, fazendo com que ela receba prioridade, né, no 46º dia, né, de apreciação de proposições ou de projetos da casa em que ela estiver. Ela, então, será a próxima a ser apreciada no dia seguinte a esses 45 dias. Então, enquanto a pauta da Câmara estiver trancada por conta desse regime de urgência aqui, ó, os deputados só poderão votar alguns tipos de proposição em sessão extraordinária e também os senadores, né? Deputados e senadores, se estiver lá no Senado, por exemplo, só poderão votar alguns tipos de proposição em sessão extraordinária. Então fica tudo parado, PEC, projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, projeto de lei, né, esperando a votação da medida provisória. Após o prazo de 60 dias contados da edição da MP, o que pode acontecer? O presidente da República, por exemplo, pode decidir prorrogar por mais 60 dias a MP, né, porque ela pode ser prorrogada, 60 por mais 60. O presidente da República pode fazer isso. Ou então, o Congresso Nacional converteu a medida provisória em lei, né, ou seja, aprovou a medida provisória exatamente como ela foi apresentada pelo presidente da República e a converteu em lei ordinária. Ou então o Congresso Nacional, o que ele fez? Ele modificou o projeto do presidente da República, a medida provisória do presidente da República, transformando em projeto de lei de conversão, né? E aí enviou para o presidente da República, ele aprovou isso, então está convertido também em lei ordinária, né? Esse projeto de lei de conversão. Uma outra possibilidade, o Congresso Nacional rejeitar a medida provisória, né? Aí ela está arquivada, e se nada disso acontecer, né, a medida provisória ela será prorrogada automaticamente por mais 60 dias, né, para ficar aquele prazo de 120 dias. Um outro ponto que merece aí a sua atenção, se a Câmara ou o Senado rejeitarem a MP ou se ela perder a eficácia, os parlamentares deverão editar um decreto legislativo. Lembram que quando nós vimos a aula passada sobre decreto legislativo, nós destacamos esse ponto, né? Então, se a Câmara ou o Senado rejeitar a MP ou se ela perder a sua eficácia, ou seja, ao longo de 120 dias ela não for apreciada, não for votada, né, caducar, os parlamentares terão que editar um decreto legislativo disciplinando os efeitos jurídicos gerados pela medida provisória durante o período em que ela teve vigente. Então, o presidente da mesa do Congresso vai comunicar esse fato ao presidente da República. Se esse decreto legislativo não for editado em 60 dias, após a rejeição, a perda de eficácia da MP, essas relações jurídicas serão disciplinadas
pela medida provisória. Apesar dela não estar mais em vigor, ela será útil para disciplinar, né, as relações jurídicas que ocorreram em razão do efeito que a medida provisória, que a própria medida provisória provocou. As MPs, elas são numeradas sequencialmente, né? Medida provisória 1, 2, 3. A numeração foi reiniciada depois da emenda à Constituição número 32. Então, a numeração que nós temos hoje de medida provisória é uma numeração que tem lá na sua origem a medida provisória número 1 de 2001, tá? Número 1 de 2001, porque a numeração foi reiniciada com a emenda à Constituição número 32. As medidas provisórias editadas antes da emenda à Constituição 32 de 2001, elas continuam em vigor até a sua apreciação definitiva pelo Congresso Nacional, né? O Congresso faz isso em sessão conjunta, ou até que outra medida provisória as revogue explicitamente. Então, cuidado com isso, hein? Que aqui nós vimos já que a medida provisória nesse rito que apresentei aqui, após a emenda à Constituição de 32, ela vai primeiro na Câmara, depois no Senado Federal, tá bom? E com relação às mais antigas, são apreciadas em sessão conjunta até que outra medida provisória as revogue explicitamente, né? Ou então que o Congresso Nacional trate definitivamente sobre o seu conteúdo. Aqui eu coloquei o trâmite da medida provisória tal como é apresentado lá no site do Congresso Nacional. Então, nós temos a apresentação, né, da medida provisória, vai para a comissão mista, depois vai ser analisada em plenário, né, na Câmara dos Deputados, a votação em turno único, né, o quórum, como é maioria relativa ou maioria simples, né, tem que estar presentes a maioria absoluta dos parlamentares, no caso da Câmara dos Deputados, 257 deputados, tem que ter a aprovação da maioria dos votos, né? Depois vai para o Senado, né? Se o Senado aprovar o texto que veio da Câmara, a Câmara não alterou e o Senado não alterou, o Congresso vai promulgar o texto, né? Se o Senado alterar o texto que veio da Câmara, volta para a Câmara analisar essa alteração, né? Se o Senado aprova o texto da Câmara com mudança no texto do governo, ou seja, se houver mudança ou na Câmara ou no Senado, o Senado tem que enviar, né? No caso, se houver se ele não modificar nada que a Câmara enviou, vai para o presidente da República. Se ele modificar o conteúdo que a Câmara apresentou, tem que voltar para a Câmara e a Câmara, sim, né, encaminhar para o presidente da República. Então, esse encaminhamento aqui ele vai para a presidência da República, né, depois que a última casa, né, que não tenha promovido aí a alteração, ela conclui o seu trabalho, envia para o presidente, e o presidente tem aquelas escolhas de sancionar ou de vetar. Aqui no esquema que é apresentado lá no Congresso, tá, sanciona, né, sem veto, então vira lei, sanciona com veto, que é o mesmo que o veto parcial, né? Então a parte sancionada vira lei e a parte que é vetada volta para o Congresso Nacional analisar os vetos do presidente, e se ele vetar integralmente, também o Congresso tem que analisar os vetos do presidente. Tá? Tem algumas matérias que não podem ser objeto da medida provisória, é o artigo 62 aí, nos seus primeiros, né, parágrafos, a nacionalidade, a cidadania, os direitos políticos, assuntos relativos a partidos políticos e ao direito eleitoral não podem ser objeto de medida provisória, direito penal, processual civil, organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e questões afetas à carreira desses poderes e do Ministério Público, e a garantia também de seus membros não podem ser objeto. Olha a questão orçamentária aqui, ó, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares não podem ser objeto de medida provisória. Uma exceção é aberta aqui para a abertura de crédito extraordinário, e aí temos que lembrar as aulas de direito tributário, né? O crédito extraordinário normalmente está relacionado a uma situação urgente, emergente, que exige, né, que o poder público ele mobilize recursos rapidamente, né?
Também não podem ser apresentadas medidas provisórias relacionadas à detenção ou sequestro de bens, lembrando aquele caso do Collor de Mello, né, do governo Collor de Mello, das medidas econômicas adotadas pela ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, de confisco de poupança, então isso foi vedado. Matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória e matéria já disciplinada em projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, mas está pendente de sanção pelo presidente da República, porque aí haveria uma duplicação. Com relação à medida provisória e a conexão que ela tem com o direito tributário, as limitações tributárias, é possível a utilização de medidas provisórias para dispor sobre matéria tributária, ela não pode dispor sobre matéria de lei complementar, né, conforme nós vimos. Então, como o direito tributário tem muita coisa relacionada à lei complementar, muito disciplinado por lei complementar, né, então muito do direito tributário não pode ser tratado por medida provisória em razão disso. Mas o que não é, né, lei complementar, a medida provisória ela pode tratar sim. Ó, tá? Então, está lá no artigo 62 que a medida provisória ela pode, por exemplo, tratar de majoração de impostos, de criação, né, ou instituição, né, de impostos, ressalvados o imposto de importação, de exportação, o IPI, o imposto sobre operações financeiras, né, o IOF, os impostos extraordinários de guerra, e esses não podem ser majorados, né, por medida provisória. Tá? Mas um conjunto de outros impostos que não está aqui, né, no ponto 2 desse slide, poderiam ser. Esse entendimento sobre tratamento do que pode, o que não pode ser mexido em matéria tributária na medida provisória, esse tratamento não é pacífico na doutrina. Tá? Tem muitos doutrinadores que sustentam que a utilização de medida provisória para matéria tributária é um desvirtuamento. Tá? É um desvirtuamento, feriria direitos fundamentais garantidos pelo texto constitucional, considerando o cidadão contribuinte, né? Mas a Constituição ela permite. Se vocês forem dar uma olhada lá no artigo 62 da Constituição, nos seus parágrafos, vocês vão ver que a Constituição ela permite que medida provisória trate de instituição de imposto e também de majoração, ressalvados esses aqui que coloquei no item 2 aqui do slide 11, tá bom? Bom, as duas últimas observações que eu gostaria de fazer para encerrar o nosso curso, não vou gastar muito tempo aqui, poucos minutos, eu sei que nós já extrapolamos um pouquinho as 10 horas, mas acho que vai valer a pena. É que durante a Covid-19, ou a pandemia do Covid-19, houve mudança no rito da medida provisória, tá? Então, para dar celeridade à votação e apreciação das medidas provisórias, o presidente da Câmara e do Senado acordaram essas mudanças. Mas, atenção, os prazos de validade definidos pela Constituição Federal continuaram valendo. Tá? Então, de acordo com esse ato conjunto, número 1 de 2020, o parecer da comissão mista será apresentado diretamente em plenário. O plenário da Câmara dos Deputados será 9 dias para votar uma MP a partir da data de sua publicação. Né? O Senado Federal, o prazo para votação será do momento em que a matéria chegar da Câmara até o 14º dia de tramitação, contado da edição da medida provisória. Se os senadores fizerem mudanças que precisam de uma nova votação pelos deputados, esses terão mais 2 dias úteis para votar essas mudanças, lembrando que o prazo é de 3, então 3 passa a ser 5, né? E caso haja necessidade de prorrogação formal do prazo de vigência de medida provisória, caberá à presidência do Congresso Nacional avaliar a pertinência dessa prorrogação. Então, estão aí as mudanças feitas na tramitação da medida provisória durante a pandemia do Covid-19. E eu devo alertá-los que já existe um projeto de emenda à Constituição aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Lá na Câmara recebe o número 70 de 2011, lá no Senado é a PEC 91 de 2019, que altera o rito das medidas provisórias, tá? Mas não foi promulgado ainda. Então, apesar de já ter da tramitação já ter sido concluída em junho de 2019,
ainda não foi promulgada essa emenda à Constituição. E aqui, como é uma questão iminente, né, eu coloco para vocês as principais alterações, tá bom? Está aqui no slide 13 as principais alterações. Então é isso. Acrescentei o livro do Virgílio, Afonso da Silva, Direito Constitucional Brasileiro, que é de 2021, chegou essa semana para mim, né? Foi lançado em fevereiro, janeiro, fevereiro desse ano. Acompanhei com atenção, né? Mas é aquela história, o preço de lançamento, no momento do lançamento, estava muito alto, esperei abaixar um pouquinho. Hoje eu recomendo fortemente que vocês adquiram o melhor livro de direito constitucional que nós temos hoje no Brasil, né, publicado. O Virgílio Afonso da Silva é o filho do Zé Afonso da Silva. Né? Dedico o livro aí ao Zé Afonso, que completou 95 anos de vida e é um dos maiores constitucionalistas, o maior comentarista da Constituição, o maior analista da Constituição de 88, né, que nós temos aí, o Zé Afonso da Silva. E o Virgílio é filho dele, professor da USP, muito renomado. Recomendo fortemente incluir aí a leitura do livro dele na bibliografia, né, para vocês darem uma olhada. Vale muito a pena conferir. É isso, pessoal. Sei que o nosso tempo já esgotou, mas vou ficar à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou fazer essas pequenas alterações aí, tá? Essas pequenas alterações que mencionei, né, no decorrer da aula de hoje, e já, agora há pouco, daqui a 20 minutos, vocês podem entrar de novo, baixar o material. Vocês já vão ver com essa alteração.